Amém? Mateus 25, a partir do 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa, vocês me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Amém? Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos, podem se assentar. Bom, daqui é o Evangelho de Jesus Cristo, né? É a mensagem na qual Jesus passou aos seus discípulos, passou à sua igreja. E isso é um ensinamento muito profundo, é um ensinamento muito importante para nós cristãos, para nós filhos de Deus, para a tua igreja. Aqui Jesus deixa bem claro uma coisa, que haverá um julgamento. Aqui Jesus estabelece que haverá nesse julgamento dois tipos de pessoas: os que estarão à direita salvos e os que estarão à esquerda condenados. E aqui nós estamos falando de algo gigante, de algo poderoso que Deus está passando para nós. É uma responsabilidade muito importante, muito séria para a igreja isso. E nós temos que entender isso, porque a partir disso nós caminhamos na nossa vida cristã. A partir disso nós caminhamos para a eternidade. A partir desse ensinamento nós vamos decidir em qual lado nós estaremos no dia do juízo, se é do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Nós queremos, lógico, estarmos do lado direito. Aqui esse texto fala também da soberania de Deus, porque assim Deus determinou a eternidade da salvação e a eternidade da condenação. Assim aprove Deus que se estabeleça dessa forma. Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Nós não sabemos qual tempo será esse. Se é o ano que vem, se é daqui 10 anos, se é daqui 30 anos, se é daqui 200 anos, se é daqui 1 milênio. Nós não sabemos. O indício que Jesus nos dá são os sinais que Ele nos mostra aqui um pouco antes. Muitos sinais já estão acontecendo, mas ainda Ele ensina que, ainda assim, não será o fim. Então nós não sabemos quando haverá de acontecer essa coisa. Quando haverá de nós todos estarmos diante do trono de Deus, para sermos então lançados nas trevas ou lançados no reino do Pai. Então é importante nós entendermos isso, porque aqui Jesus determina o seguinte:
pessoas como benditos dele, benditos. E ele fala o seguinte: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, irmãos, quando chegarmos nesse dia, nesse juízo, tudo já estará determinado, tudo já estará estabelecido. Já Deus, na sua ciência, na sua eternidade, já sabe quem será salvo e quem será condenado. E tudo está explicado à luz do Evangelho, à luz de Jesus Cristo. Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou bem claro que ele veio o quê? Para salvar o homem. Nós temos que entender que o ser humano, desde o Éden, tem por si só a natureza caída, a natureza cheia de pecado, a natureza impossível de se salvar, a natureza que, se for pela sua própria índole, se for pelo seu próprio caráter, essa natureza, esse caráter nos induzirá ao lado esquerdo de Cristo no dia do juízo, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Jesus Cristo para a salvação. Quando Jesus veio a este mundo para nos salvar, ele determinou critérios. Lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer seja salvo. Para todo aquele que nele crer seja dado a vida eterna. Para todo aquele que nele crer esteja ao lado direito com as ovelhas no dia do juízo. O Evangelho é isso. A Bíblia é isso. A Bíblia é o relato da relação de Deus com os homens. A Bíblia diz ainda que essa relação de Deus com os homens é separada por uma única coisa, chamada pecado. É o pecado que separa Deus dos homens. É o pecado que fez com que Jesus morresse naquela cruz de forma tão violenta, de forma tão humilhante, tão vergonhosa, para que ele um dia ressuscitasse, para que ele um dia se ascendesse ao céu e para que um dia ele fosse esse rei que julgará as nações. Aqui a palavra do Senhor diz que todos estarão diante de Deus. Em Apocalipse fala que toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Os salvos confessaram isso com alegria, com júbilo. Os condenados reconhecerão isso com lamento, com tristeza e desespero. Mas por que eu estou falando disso hoje? Nossa, que palavra apocalíptica, né? Mas é uma palavra, irmãos, que nós temos que guardar em nossos corações. É uma palavra que determina o rumo de nossa salvação. Porque aqui Jesus está dizendo, quando Jesus lança essas palavras, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então vão responder os justos: mas quando aconteceu isso, Senhor? Quando nós visitamos o Senhor dessa forma? Quando nós demos de beber? O Senhor já foi para o céu há 2000 anos, nós estamos em 2021. Quando eu te encontrei por aí? Eu nunca te vi pessoalmente. E aqui Cristo nos passa a lição essencial. Cristo falou: você atendeu aqueles que necessitam da graça. Você atendeu aqueles que necessitam de amor, que necessitam da atenção de Deus, aqueles que carecem, aqueles que perecem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, aquele que você levou à luz, a esperança de Deus, a esses você me visitou. Porque você fez exatamente o que eu determinei que vocês fizessem. Irmãos, quando Cristo vem nos ensinar a palavra de Deus, veio sobre o Evangelho, ressuscitou, se ascendeu ao céu, quando Ele foi e prometeu a volta dEle, Ele nos deu o poder do Espírito Santo. E esse poder é para ser usado.
Esse poder é para ser exercido, Aleluia. é para nós termos no nosso dia a dia, Eu creio, Jesus. a todo momento, 24 horas por dia. Esse poder do Espírito Santo não é uma coisa que nós devemos banalizar, que nós devemos rejeitar, que nós devemos deixar ele de canto lá e quando necessário, vim buscar. Não é isso. Esse poder que Deus nos deixou lá em Atos, relatado em Atos, é o poder, é o poder de Deus, é o poder de poder exercer aquilo que Deus é. Aleluia. Quando o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós decidimos caminhar para a honra e glória dEle como servos fiéis, o Espírito Santo nos concede o poder de ser o próprio Cristo aqui na terra. Glória a Deus. É esse poder que Jesus quer que a gente exerça. Na caminhada de Cristo aqui pelos Evangelhos, Jesus atendeu a todos os necessitados. Jesus levou a esperança, a palavra da salvação para todos. Irmãos, nós vivemos num mundo que está em trevas. De um ano para cá, então, mais densas trevas ainda. Estamos passando por uma pandemia. Muita gente morrendo. Muita gente entubada na UTI. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu estava lendo Jó, né? E eu achei interessante o paralelo com Jó nessa pandemia toda, né? Porque Jó não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo para acontecer tudo aquilo com ele. Nós não temos a ideia do que está acontecendo no mundo espiritual para estar acontecendo exatamente isso neste mundo. Há algo acontecendo no mundo espiritual, há algo que já aconteceu no mundo espiritual que está refletindo aqui na terra. Jó não tinha a mínima ideia de que em pouco tempo perderia tudo que ele tinha, inclusive seus filhos, porque ele não podia prever o futuro. Nós não podemos prever o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem aqui consegue afirmar, amanhã vai ser isso? Ninguém. Nós não seguimos, podemos planejar, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, mas nós não podemos afirmar que isso de fato vai acontecer, porque é Deus quem determina. Aleluia. Deus está lá no amanhã, mas nós não. E houve um mover espiritual ali na vida de Jó, onde tirou tudo dele. Mas Jó, a tempo todo, honrou a Deus. Em nenhum momento ele desistiu da caminhada dele. Houve questionamentos, houve fraqueza, houve lamentos, houve choro. Não foi fácil o que ele passou. Mas o que eu quero dizer é que a fé dele permaneceu. E eu acho interessante isso, esse paralelo com Jó, porque nós também não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para essa igreja. Aleluia. Nós não sabemos o que de fato entre o céu e a terra está acontecendo. Os nossos olhos não conseguem ver o invisível, a não ser que Deus abra esse invisível para nós, a não ser que Deus nos revele o que vai acontecer. Fora isso, nós não temos como saber disso. E aqui Jesus diz o seguinte: igreja, seja o que eu sou, seja a minha pessoa aí na terra, exerça o seu chamado, vá aos necessitados, alcance os oprimidos, dê força aos desesperançados, leve a minha palavra, a glória do Senhor, àqueles que estão em desgraça, àqueles que estão na morte, àqueles que estão vivendo tormentos, perturbações. Leve a palavra de salvação aos perdidos, pois só dessa forma atender esses necessitados que Jesus disse aqui. Aleluia. Irmãos, isso aqui é um mandamento, não é uma sugestão. Nós temos como cristãos de olhar para o necessitado e sentir a dor deles. Nós temos como cristão de olhar ao ferido e sentir compaixão deles. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade, é o nosso papel, é aquilo que Deus determinou para nós, é aquilo que Cristo quer de nós. Deus não quer que a gente olhe um viciado na droga, arrebentado na droga, e olhe apenas para ele como pobre coitado. Olhe para ele com a vista imparcial.
sem sentimento, sem emoção, sem compaixão. Não, Jesus quer que a gente olhe para esse viciado e tenha compaixão dele. Estenda a sua mão para ele. É isso que Jesus quer da gente. Jesus quer, quando nós nos encontrar com uma pessoa doente, enferma, que a gente estenda nossas mãos e ore pelo menos para essa pessoa. Visite essas pessoas. Hoje nós estamos passando por essa pandemia, e eu compreendo que é tudo muito complicado, né? Vivemos num isolamento, é muito fácil pegar esse vírus, é muito fácil passar esse vírus. Então, claro, nós temos que tomar o nosso cuidado. Mas quantos enfermos necessitavam de uma palavra e nós não demos essa palavra? Quantos foram para o outro lado sem essa palavra? Porque simplesmente deixávamos para o amanhã exercer o nosso ministério. O ministério de Jesus Cristo é muito mais do que vir para a igreja, é muito mais do que dar o seu dízimo, é muito mais do que tomar a ceia, é muito mais do que se batizar, é muito mais do que pregar, é muito mais do que cantar. O ministério de Jesus Cristo é ser o próprio Jesus Cristo. Nós temos que ser o próprio Jesus nessa terra. Nós temos que viver Cristo, respirar Cristo e mostrar Cristo a todo momento. Não é fácil, eu sei disso. Nós somos de carne, nós temos nossas tentações, nossas provações, nossas tribulações. Não é fácil. Não é fácil negar a nós mesmos. Não é fácil tomar a cruz de Cristo. Mas há um segredo. Lá em Efésios 6:10 vai dizer: no mais, meus irmãos, fortalecei-vos na força do poder de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, que quando nossa vida está entregue a Cristo, Deus nos dá força para sermos Cristo. E quando eu falo sermos Cristo, eu não estou dizendo sermos o Rei dos Reis, não. Não, é sermos o servo que Ele foi. Ele veio como servo. Ele veio para nos servir. Ele veio para nos salvar. Se você, no momento agora, parar para pensar numa pessoa necessitada agora, que está próxima a você, o que eu posso fazer para isso? De repente é um filho, de repente é um primo, é um irmão, é um pai, é uma mãe, é um vizinho, é um colega de trabalho, de repente é alguém dentro da nossa igreja. O que nós estamos fazendo para levar esse alimento, para levar essa roupa, para levar essa água, para visitar essa pessoa necessitada? O que nós estamos fazendo? Deus fiel. Eu creio, irmão, que nós estamos numa pandemia. Creio não, nós estamos numa pandemia. Você não precisa crer, né? É só ver. Nós estamos numa pandemia, mas nós, como igreja, podemos ver essa pandemia de duas formas. Ou ficar totalmente isolado do mundo, realmente. E quando eu falo isolado do mundo, não é simplesmente ficar dentro da tua casa tomando seus cuidados, não é isso. É exatamente ficar afastado dessa realidade. É como se essa realidade fosse uma simples... eu não sei nem como dizer, fosse algo banal. Nós podemos olhar essa pandemia de uma forma que, quando tudo isso passar, a gente vê o que acontece. Ou podemos ver essa pandemia como uma forma de, eu preciso de alguma forma glorificar a Cristo. É esse momento onde tem um monte de gente morrendo, um monte de familiares perdendo seus entes queridos, um monte de gente desempregada, passando fome, passando necessidade. Neste momento, eu posso, é uma oportunidade de levar Cristo para essas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja de uma forma limitada, que não possa estar presencialmente na vida dessas pessoas. Mas nós temos a internet. Nós temos várias ferramentas hoje que podem alcançar essas vidas. A pergunta é, igreja, como estamos nos comportando diante dessa situação? Nós temos revestido pelo Espírito Santo para lidar. Nós temos a situação com o poder e a autoridade de Cristo. Infelizmente, muitos de nós, e eu me incluo nisso também, estamos desejando. Estamos num campo de como se estivesse férias. Estamos numa batalha feroz. Imagina se o soldado estivesse comportando como se estivesse de férias num ambiente de guerra.
Ele sobrevive? Não sobrevive. Ele completa a missão? Não completa a missão. Nós temos, irmãos, que ser vigilantes a todo momento. Nós temos que olhar essas oportunidades aqui, e entender que é Cristo que está no comando e Ele nos ordena para fazer algo. Aqui esses servos aqui, que crê que nós faremos parte desse quadro aqui, eu imagino que Cristo esteja explicando isso aos seus discípulos e esteja de fato já visualizando ali, no futuro, Ele vendo ali as pessoas que estarão à direita e à esquerda. E eu creio que nós estaremos na direita dele. Eu creio que quando ele estiver ali falando assim, nós vamos lembrar: graças a Deus eu entendi o meu chamado, graças a Deus eu atendi essas necessidades, graças a Deus eu tive a oportunidade de ler esse texto, de ouvir sobre essa palavra e tomar a ação de buscar a minha redenção em Cristo e estar aqui para entrar no gozo do meu Pai, para entrar na terra que meu Pai preparou, no reino do Filho amado. Irmãos, esse relato que Cristo está passando aqui é real. Ele diz aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele está falando: eu vou vir. Eu vou vir. E será que a igreja completou a sua missão? Completou o seu chamado? Irmãos, nós estamos dizendo aqui, os louvores falaram sobre a soberania de Deus, né? Nós falamos aqui sobre o evangelismo. Ontem teve na sede o culto do evangelismo. Irmãos, nós temos que colocar em prática isso. E eu não estou dizendo exatamente montar um ministério aqui, então vamos montar um ministério e para sair para... Claro, vamos montar, temos que montar. Mas o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem é aquele evangelismo pessoal do seu dia a dia. É você ver a pobreza, é você ver a necessidade, e é você se compadecer e agir como Jesus faria. Jesus nos deixou esse papel. Nós somos representantes de Cristo, somos nós, as religiões. Não é o pessoal de ONGs que faz ações sociais, não são os governantes que alguns zelam pelo pobre. Somos nós. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Há 2000 anos que a gente vem representando esse Deus, em meio a lutas, em meio a perseguição, que a perseguição venha, porque é bíblico isso. E aí a pergunta é: como nos comportaremos nessa perseguição? Nos calaremos? Negaremos o nosso Senhor? Como nós vamos nos comportar em meio a uma pressão, de repente, de uma arma na nossa cabeça, de uma ameaça de ir para a prisão? Negaremos aquele que morreu por nós? Faremos de conta que isso é só uma filosofia de vida, é só uma ideia e nada mais? Trataremos Jesus como tratam religiões por aí? Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que Jesus nos deixou uma herança, e essa herança é as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Essa herança é a salvação, mas lá em Romanos também vai dizer que essa herança irá nos trazer sofrimento, irá nos trazer dor, perseguição, mas tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo. Quando Jesus está retratando esse quadro aqui, ele já viu tudo. Ele já viu o que a igreja passou na história toda. Ele está aqui relatando o juízo, é lá no final, é daqui não sei quanto tempo. Ele está relatando, discípulos, eu estou vendo isso, eu estou passando o que eu estou vendo, porque é real, porque vai acontecer. E eu quero que a minha igreja esteja presente lá, me oferecendo algo concreto. Eu quero ver o fruto do meu trabalho nessas pessoas que lá estarão. Irmão, Jesus não chamou você apenas para ser mais um membro da Igreja de Avivamento Bíblico. Irmãos, Jesus não nos chamou apenas para salvar e acabou, tirar o nosso tempo de folga aqui nessa terra. Não é isso.
Porque se Jesus quisesse isso, no momento que a gente aceita Jesus, Ele nos recolheria. Aceitou Jesus? Bom, então agora eu vim para o céu. Acabou. Ia ser fácil. Né? Ia ser menos trabalhoso para nós. Mas Jesus deixou aqui a gente, nessa terra, em meio a lobos, em meio a caos, em meio às trevas, em meio a demônios, justamente porque é necessário que a obra dele continue, e é através de nós. Nós olhamos aqui os apóstolos aqui, né? Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, falamos, nossa, como esses homens eram, né? Meu Deus, como esses homens eram usados por Deus, como esses homens eram corajosos, eram audaciosos, eram ousados. Eles desafiaram o Império Romano, que era a maior potência de poder humano daquela época. Como esses homens eram usados. Né, nós falamos aqui, né, o presbítero Marcos falou de Moisés, o profeta que Moisés era, como o profeta Moisés era usado. Só que nós, irmãos, somos filhos de Deus, nós temos esse poder. Jesus falou, obras maiores do que essas vocês farão, vocês verão. O que Jesus espera da igreja é o fruto que ela pode proporcionar. Ele já preparou tudo. Ele fala, eis que o campo está aí, falta-lhe os trabalhadores. Orem para que os trabalhadores se levantem e colham. Jesus já lançou a semente. Jesus já lançou, já regou também, Jesus já fez tudo. Falta o quê? A gente tomar a nossa posição e recolher o fruto do penoso trabalho. Por Ele, para Ele, que é Ele que irá nos cobrar isso. Aleluia. Ele vai nos cobrar. Um pouquinho antes aqui, ó, a parábola dos talentos, lembra essa parábola? A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. O que recebeu 5, fez mais 5. O que ele deu 2 talentos, multiplicou para mais 2. E ao que ele deu apenas 1 talento, esse enterrou. E o que ele falou? Servo mau. E aos outros, servo bom e fiel. Entre no regozijo do meu Pai. Percebe que o princípio é o mesmo, a lógica é a mesma. Igreja, se Jesus está dando algo em nossas mãos, é para que a gente faça esse algo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como o irmão Otorino falou aqui mais cedo, cada um no seu chamado, cada um na sua função, cada um com o seu dom, com o seu talento. O meu dom, o meu talento não vai ser o mesmo da Natália, e o dela não vai ser o mesmo que o meu. E não existe maior ou menor, existe aquilo que Deus escolheu. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 12 vai falar que o Espírito Santo concede dom como lhe apraz, de acordo com a tua vontade. Então ele vai olhar para o Gabriel e falar, para o Gabriel eu vou dar esse dom, não vou dar esse dom para o Rogério, vou dar para o Gabriel, só que para o Rogério eu vou dar esse. Não vou dar esse para o Gabriel. Por quê? É um complemento. Porque a ideia de Jesus é que a sua igreja estabeleça um elo. É um elo, é uma ligação. Se eu sou orelha, a irmã Cris é o nariz. Um vai precisar do outro. Irmãos, aqui Jesus está deixando bem claro, né? Esse grupo de que foram salvos aqui, entenderam e cumpriram o propósito de Deus. Eles caminharam pela terra sendo representante do próprio Cristo. Às vezes eu penso, e eu falo bastante com a minha esposa, eu falo, nossa, a gente tem uma vida muito fácil. Nós não temos os problemas de servir a Cristo. Eu estava ouvindo uma mensagem de um missionário essa semana, e ele estava contando um relato, um testemunho, de uma experiência que ele teve numa tribo africana. E eu parei para pensar, eu falei, eu nunca vivi essa dificuldade. O meu contexto de igreja nunca viveu essa realidade. Será que é isso que nos falta para dar um despertamento em nós? Para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende?
Irmãos, Jesus é bom, é maravilhoso, Ele nos salvou, Ele está nos dando a oportunidade de servi-lo, mas o serviço a Ele tem que ser com zelo, o serviço a Ele tem que ser com amor, tem que ser com dedicação, com responsabilidade. Nós temos que colocar a mão na massa, arregaçar a manga, colocar a mão no arado. Como eu disse agora há pouco, quantas vidas estão indo para o lado de lá sem conhecer a Cristo? E quantos passaram por nós e nós não tivemos a capacidade de estender a mão? Por quê? Eu tenho todo o tempo do mundo. E Jó? O que eu aprendi lendo Jó essa semana é que ele não pensava assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Porque todos os dias ele oferecia sacrifícios a Deus, todos os dias ele santificava os filhos dele para Deus. E ainda bem que ele pensava assim, porque olha o que aconteceu com ele. Foi assim, de repente, no estalar de dedo. Irmão, Jesus nos promete que vai vir. Nós não sabemos quando. E ele diz que vai vir como um relâmpago. Ele vai vir como um ladrão, num dia inesperado. Aqueles que estão atentos a ele, eles vão perceber. Lembra a parábola lá das 10 virgens? Lembra? Teve umas virgens lá que, não, meu senhor está vindo, vou ficar aqui guardado, tudo direitinho. Eu tenho aqui o óleo, aqui, vai ficar aqui. Aí tinha as outras 5 lá que não estavam nem aí, acabou o óleo delas. E aí o senhor chegou, o vaso estava vazio. Não tinha nada. E não foi. Foi para o lado esquerdo aqui, Não ficou do lado direito. Irmão, nós somos chamados. Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para obras grandiosas. Mas nós temos que entender que essas obras grandiosas é somente se obedecermos a Ele, à vontade dEle. Nós temos que nos buscar a Deus, a sua face de todo o coração. Porque assim nós vamos entender a nossa função, o nosso espaço no reino dEle. Na igreja dEle. Porque você é único para Deus. Você é único para Deus. E se Deus te deu um chamado, esse chamado é intransferível. Já viu aquele lá, quando a gente recebe aquele cartãozinho lá? É de uso, esse cartãozinho cartão é uso pessoal. É intransferível. Ou seja, ninguém pode usar esse cartão, é só você. O seu chamado é assim. É intransferível. Se é o seu chamado, é o seu chamado. Se alguém quiser o seu chamado, deixa querer, mas não vai conseguir, porque é o seu chamado. Se você é a mão de Deus, você vai continuar sendo a mão de Deus. Mas tem o pé ali querendo ser a mão. Deixa o pé para lá. Ou ele se conforma em ser pé, ou ele quer Deus deixar pé. E assim Cristo, Jesus, que aqui ele já fala, olha que interessante, Jesus trata ele mesmo como, então o rei dirá. Então o rei dirá. Então Jesus já está deixando bem claro, olha, hoje eu estou aqui como um salvador, hoje eu estou aqui como um servo, hoje eu vim aqui para servir vocês, para morrer por vocês. Mas quando vier esse dia que eu estou contando aqui, eu vou ser rei. Sou eu quem vou julgar. Aleluia. E sou eu quem vou lançar ao céu ou ao inferno. E eu estou avisando. Não vai ter jeitinho brasileiro lá não. Não vai ter negócio. Não vai ter por baixo dos panos não. Sim, sim, não, não. E ponto. E aí tinha uma outra turma, eu vou encerrar, pastor. E aí já tinha outra turma lá também, né? Que ele chama o quê? De malditos. Fala, vocês são os malditos. Mas espera aí, Senhor, por que sou maldito? Porque vocês não viveram conforme eu determinei. Vocês não entenderam nada. Vocês viveram a vida de vocês como queriam. Vocês não tomaram a minha cruz. Vocês estavam muito presos a este mundo, às riquezas, às maravilhas, aos prazeres. Vocês eram incapazes de atender o necessitado.
Quantos necessitados tinha na porta da tua igreja e você nunca levantou um dedo para abençoá-los? Você não é meu filho. Você não faz parte de mim. Lembra lá em Mateus 7? Nem todos que disser Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, entrará no reino dos céus. E muitos estarão aqui no lado esquerdo, porque não entenderam. É os que enterraram talento, é os que encaram Jesus apenas como uma mera religião. Não, eu vou lá na igreja todo domingo, lá bater o meu ponto, né? Todo domingo lá eu dou a passo para o pastor vê que eu estou lá. Eu dou o meu dízimo ali, eu dou minhas ofertas, eu contribuo no ministério, eu exerço meu ministério também. Mas tá bom, o importante é eu estar lá, aparecer. Ó Senhor, estou aqui, hein? Jesus está olhando e fala, meu, você não está aí. Você não está em lugar nenhum, Você está morno. Ó, você está morno. E Jesus deixa bem claro o que vai fazer com os mornos. Isso é algo que Jesus determinou. Não é o Paulo que está falando. Não é a igreja evangélica, avivamento bíblico que está ensinando, que determinou, melhor dizendo. Isso não é uma lei nossa, lei dos homens. É a lei de Deus. E isso, igreja, é para nós despertarmos como igreja. Nós estamos com essa pandemia, só Deus sabe quando essa pandemia vai acabar. Só Deus sabe. Há um ano atrás a gente imaginava que esse ano estaria tudo bem. E não está tudo bem. Não sei, de repente o ano que vem vai ter pandemia também. Eu não sei. Como eu disse, a gente não consegue prever o futuro. A não ser se Deus revelar algo para nós aqui, né? Falou, o ano que vem, mas Deus vai ter que revelar. Mas fora isso, nós não sabemos o dia de amanhã. Quem pode afirmar que no culto que vem eu estarei vivo? Eu quero estar. Eu era todos os dias. Jó era temente todos os dias. Jó, ele fazia os sacrifícios a Deus. Hoje nós não precisamos sacrificar mais nada, mas ele orava a Deus, ele buscava a face de Deus todos os dias, porque ele não sabia o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez essa pessoa da sua família, essa pessoa próxima, que você está adiando abençoar, que você está adiando perdoar, que você está adiando pedir perdão, que você está adiando falar de Jesus, que você está adiando dar um bom testemunho. Talvez não dê tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode acontecer um monte de coisas, inclusive a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que todos os dias, nossas vidas, nós temos que zelar por isso. Para que quando Jesus voltar, a gente possa estar ali no lado direito dele, glorificando a ele, felizes, não atormentados, alegres e não perturbados. Se estiver chorando, que seja choro de alegria, não com choro de desespero. Porque o pessoalzinho do lado esquerdo aqui está desesperado. É o inferno que está aguardando eles. Mas se somos salvos em Cristo, nós vamos colocar esse ministério em ação, nós vamos colocar esse ministério na prática. Nós vamos exercer o chamado na qual Deus nos chamou. Amanhã, meu irmão, vamos começar no hoje. Vamos começar no agora. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Vamos nos arrepender hoje. Vamos, se for os presbíteros aqui, fale com ele no final do culto. Se reconcilie com Jesus. Glória a Deus. Se você está bem com Deus, peça para um busque. E se você se considera bem com Deus, não, estou alinhado com Deus, eu estou na vontade de Deus, glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então estejamos vigilantes. Mas se você julga estar bem, mas não está fazendo a obra na qual Deus determinou, talvez você não esteja tão bem. Talvez você não esteja tão alinhado. Isso é uma busca, irmãos. Vamos buscar Deus juntos, como igreja. Nós aqui somos um só corpo, uma só igreja. Temos que estar unidos num único propósito. E esse propósito que vai além da nossa própria salvação. Esse propósito vai o quê? Buscar as vidas lá fora. É restaurar as vidas lá fora. É pisar nas serpentes, em escorpiões.
é acabar com a obra maligna, é afrontar o diabo e saber que estamos afrontando o diabo, mas estamos vencendo em Cristo Jesus, porque Ele já nos fez mais do que vencedores. O diabo é um cão furioso, mas está preso na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Ele não está solto de qualquer jeito no mundo. Ele não tem liberdade para nos afrontar. Ele não tem liberdade para nos derrubar. Nós damos essa liberdade para Ele. Nós damos essa autoridade para Ele. Nós damos essa arma, essa faca para Ele enfiar na gente. Ele não tem. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós não podemos de forma alguma aceitar o fato de que o diabo é maior. Ele não é maior. Ele é um cão raivoso e encolerado, está louco para nos morder, mas Deus nos protege. Aleluia. E se porventura Deus permitir que ele encoste o dedo em nós, como fez com Jó, saiba de uma coisa: Deus é soberano, Ele está no controle absoluto até disso. E que a nossa paz seja na soberania de Deus. Aleluia. A nossa paz seja na confiança com Deus, porque é isso que determina um cristão, é entender que Deus é soberano e eu me submeter a isso, e seja feita a vontade em nossas vidas.